professor José Magalhães. Equipa do Porto que chega a esta final, depois de eliminar o Madeira SAD e os atuais campeões nacionais, a formação do ABC. Recordar que o Sporting eliminou o Vitória de Setúbal e, posteriormente, nas meias finais, a equipa do Bolonenses. Aspecto particular de um público que, de facto, está extremamente entusiasta. E temos, então, aqui a constituição da equipa do Futebol Clube do Porto. Com o número 3, Carlos Rezende, número 5, Romeno Alexandru Dedu, 7, Eduardo Filipe, 9, Ricardo Costa, 10, Luís Rocha, 11, Manuel Arenzo, 12, Ricardo Candeias, 13, o jugoslavo Vladimir Petric, 14, Ricardo Tavares, 16, Sérgio Morgado, 17, Paulo Martins e 20, Carlos Matos. Cláudio Lopes lá em baixo, o ambiente que se vive é de autêntica euforia. Completamente, Paulo Martins. O barulho é ensurdecedor, os apoiantes do Sporting vieram em peso. Lembro que há pouco havia gente lá fora que andava ainda a comprar bilhetes e que dizia que vinham de longe. Cruzei-me com o senhor que dizia 20 Vila Franca de propósito para ver o jogo. O pavilhão está cheio. Vão poder então acompanhar quem não tem bilhete, quer lá fora com um ecrã gigante ou através da RTP2. Este é o momento em que começam a entrar então as equipas. Primeiro o Porto. Depois da dupla de arbitragem, a entrada da equipa do Futebol Clube do Porto, ali cumprimentados os jogadores pela mascote do Euro Mundial de 2003, que se vai realizar em Portugal, o Mundial de Handball de 2003. E de facto é ensurdecedor o ruído aqui na nave de Alvalade. A nossa mascote chama-se Wendy. Ora bem, aí fica o nome da mascote do Mundial 2003. Assinalar talvez aqui um facto importante: o Sporting persegue o seu 17º título nacional. A última vez que foi campeão, já no longínquo ano de 1986. O Porto, esse, foi mais recentemente campeão nacional, obteve esse êxito há 2 anos, em 1999. Estão os sets iniciais: Carlos Ferreira, Ricardo Amorinho, Kralitos, Paulo Faria, Armando Pires, Luís Gomes e Fernando Nunes pelo Sporting. E no Porto temos primeiras linhas: Carlos Rezende, Eduardo Filipe e Petric, o pivô número 5, Alexandru Dedu, e depois temos então os pontas, Rui Rocha e Ricardo Costa. Guarda-redes é Sérgio Morgado. Sérgio Morgado, exatamente. Paulo, eu penso que enquanto entra a equipa do Sporting é possível ouvir José Magalhães, que está aqui ao meu lado, o técnico do Porto. Vamos ter que falar ao ouvido um do outro, o barulho é muito. O que é que podemos esperar do Porto para este jogo? Espero tudo, espero que o Porto vença. Depois de ver este todo o ambiente bonito, uma festa do handball, eu espero que o Porto vença. É só isso que eu tenho a dizer. Este pavilhão cheio não é o melhor que se pode esperar para o Porto? Claro que é muito agradável poder presenciar espetáculos destes. Todos nós, treinadores, jogadores, ambicionamos jogos destes e cá estamos. Vamos ver então as palavras de José Magalhães, técnico do Porto. Paulo, vou tentar ir até ao outro lado então para falar com o José Tomás. Força então, José Tomás, que joga em casa. O Sporting leva vantagem pelo facto de jogar em casa. Aliás, a equipa de Alvalade ainda não perdeu nenhum encontro esta temporada em casa. Rapidamente, José Tomás, isto é um pavilhão cheíssimo, tudo a torcer pelo Sporting, é bom jogar assim em casa. É ótimo, estamos muito agradecidos ao nosso público. É agora que o Sporting vai voltar a ganhar um campeonato nacional de handball? A nossa vontade é essa e tudo faremos por isso. Muito obrigado então, as palavras otimistas do técnico do Sporting, aqui a cumprimentar, ou pelo menos a acenar a Dias da Cunha, presidente, que hoje veio aqui presenciar aquilo que nós esperamos seja um magnífico espetáculo de handball. Dos jogos que o Sporting fez em casa esta temporada, empatou apenas 2, frente ao Ginásio do Sul e frente ao Belenenses. Ganhou ao Futebol Clube do Porto por 30-26. Exato, ganhou por 30-26 e tinha perdido depois no Porto por 24-18. Dizer também que em termos de ataque e defesa, podemos dizer que o Porto é o melhor ataque do Campeonato Nacional, isto na primeira fase, enquanto o Sporting era a segunda equipa neste item. Em termos defensivos, o Porto era a segunda melhor defesa, após o Vitória de Setúbal, e a terceira melhor defesa, essa sim, era da equipa do Sporting. O play-off está a mostrar, de facto, que tem pernas para andar, é uma forma extraordinária de competição, o público tem aderido de uma forma maciça e é extraordinariamente gratificante poder comentar uma partida também com esta moldura humana que aqui temos na nave de Alvalade. Muito bem, está então tudo a postos para o início desta partida
que se espera seja um grande espetáculo de handball, a primeira mão da final do play-off e que pode aqui dar ao Sporting o 17º título, não aqui, mas depois de terminada esta final. Mas o Sporting parte para a conquista do 17º título 15 anos depois. Já o dissemos, a última vez foi em 1986. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, tem 10 títulos, tantos quanto o ABC, e procura aqui também passar a ser a segunda equipa com mais campeonatos nacionais conquistados. Ricardo Andorinho é o melhor marcador do campeonato, foi-o no final da temporada passada, está em excelente posição para voltar a ser este ano. Ricardo Andorinho, que é um jogador que tem já um acordo com o Portland San Antonio, a equipa campeã europeia de handball, mas que o Sporting está a todo custo, está a fazer todos os possíveis para que Ricardo Andorinho não saia da equipa de Alvalade. Para isso terá que pagar uma indenização ao Portland San Antonio de 20 milhões de pesetas, o valor a rondar os 25 mil contos. O Sporting já disse que está disposto a pagar esse valor. Vamos ver então se chega ou não a acordo. Ricardo Andorinho quer ficar em Alvalade. Por outro lado, tem um contrato com o campeão europeu. Dizer só já agora, a propósito, que essa equipa, o Portland Sant António, é treinada pelo ex-selecionador nacional Javier Esquizoen. E é onde joga aquele que é considerado por muitos como o melhor jogador do mundo, Jackson Richardson, campeão do mundo pela França e que foi também um dos motores da vitória na Liga dos Campeões deste ano com a camisola do Portland San Antonio. Começou a partida, posse de bola para o Sporting. Luís Gomes, Paulo Faria, empurrado por Ricardo Costa, o árbitro diz que não. E a recuperação, portanto, por parte de Ricardo Costa, que é o jogador de defesa avançado com grande pressão sobre Paulo Faria, e foi dessa pressão sobre Paulo Faria que nasceu precisamente a possibilidade do jogador portista interceptar e conseguir a posse da bola no primeiro ataque leonino. Para já o Sporting a fazer mudanças na transição de defesa-ataque. Ataca Armando Pires, que na defesa fica no banco para a entrada do Milan. Milan Ster. O checo desta equipa do Sporting, normalmente com tarefas apenas defensivas. Carlos Ferreira na primeira grande intervenção, a defesa do remate de Petric. 7 metros. Ganha ali por Ricardo Andorinho. Sensacional a primeira jogada. Um falhanço incrível de Milan Ster, que aqui vemos, possibilita a entrada de Petric. A defesa sensacional de Carlos Ferreira. E na sequência do contra-ataque, muito bem conduzido pela zona central por Paulo Faria, a surgir no lado esquerdo. Ricardo Andorinho a ser contrariado em falta. E está Andorinho para tentar transformar em gol este livre de 7 metros. Primeiro gol da partida para o Sporting. É um remate enrolado sobre a cabeça do guarda-redes Sérgio Morgado. Um remate de difícil execução, de grande capacidade técnica, portanto não um remate em força, mas em grande habilidade. Sporting também defende 5-1, aliás, como sempre, Paulo Faria, defesa avançado, a tentar fazer o papel que há pouco era desempenhado por Ricardo Costa na formação do Sporting. Cartão amarelo para Luís Gomes. É a primeira sanção disciplinar desta partida. O remate de Andorinho, segunda defesa consecutiva de Carlos Ferreira. O remate de Eduardo Felipe, segunda defesa consecutiva de Carlos Ferreira. Aí está Kralic, muito bem o Sporting, recuperação de Detu, mas o árbitro de baliza, o senhor António Marreiros, a marcar falta por violação da área por parte do defesa do Futebol Clube do Porto. A falta marcada muito rapidamente, quase surpreendia a defensiva do Porto, mas depois Ricardo Andorinho atirou ao poste. Mau passe, Andorinho no contra-ataque. Dedu a fazer um mau passe e a possibilidade de contra-ataque. Boa recuperação defensiva por parte do Porto e agora esta falta cirúrgica de Ricardo Costa a possibilitar a reorganização defensiva do Futebol Clube do Porto. Bom, está um bocado atrapalhado este início de partida. Algum atabalhamento por parte de uma e outra equipa. E aí está a pressão de Ricardo Costa, vigilância muito próxima de Paulo Faria. E Rezende a fazer uma falta sobre Armando Pires, claríssima. É ensurdecedor
este ambiente aqui na nave de Alvalade, nós próprios teremos a tendência de falar um pouco mais alto que o habitual. Falta de dedo sobre Luís Gomes. E só isso, nada mais. Até agora bem a dupla de arbitragem. Grande calma de Armando Pires a trazer a bola para fora daquela zona tracejada. Jorge Gil e António Marreiro, os árbitros destacados para esta final, esta primeira mão da final. Tentativa de colocar um passe em Fernando Nunes, colocar a bola em Fernando Nunes. E muito bem a intervenção do bloco defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Bola bateu no bloco, pertence ao Sporting. Andorinho. A falta feita por Petric sobre Ricardo Andorinho. Esta defensiva do Futebol Clube do Porto é muito forte. Paulo Faria a tentar lutar um contra um, bem defendido por Ricardo Costa. Excelente agora o bloco do Rui Rocha a deter ao nível da cintura o remate perigosíssimo de Luís Gomes. Kralic, o remate a sair para o segundo gol da partida. Kralic a receber em movimento, a perceber que não há nenhuma movimentação frontal na sua direção. Rezende a ficar um pouco para trás, imediatamente a suspender e a rematar. Excelente este pormenor que nos permite avaliar a capacidade de impulsão do jogador do Sporting neste seu remate em suspensa. A apanhar completamente desprevenido o guarda-redes Sérgio Morgado. 2 golos de vantagem. E aí está a conquista da posse da bola para o Sporting por pressão sobre o portador da bola. Corte das linhas de passe e o que aconteceu foi que o jogador do Porto ficou 3 segundos de posse da bola com ela na mão e, portanto, há violação da regra. E os jogadores, vemos aqui Paulo. José Magalhães, sim. Paulo, um dos árbitros veio à mesa chamar a atenção para darem mais com atenção aos gestos do que aos apitos, porque não se ouve nada. Exatamente. Aliás, os jogadores do Porto continuaram o jogo porque provavelmente não terão ouvido os apitos. Nós próprios estamos aqui praticamente a gritar porque temos dificuldade em fazer-nos ouvir uns aos outros. Uma falta de Eduardo Filipe sobre Luís Gomes. Exatamente, é um empurrão sobre o jogador do Sporting, que depois comete ali um choque com o Ricardo Costa, mas é uma situação faltosa e por isso bem a dupla de arbitragem. Kralic! Espetacular! Sensacional, sobretudo na escolha da trajetória para a bola. Remate cruzado, mas com a bola ainda em bater no solo. Mais uma vez a defesa do Futebol Clube do Porto não se movimenta no sentido frontal, não sobe na direção do portador da bola e sem dúvida que o Sporting está muito bem na finalização de primeira linha, para já com 2 golos de Borislav Kralic. Estão praticamente jogados 6 minutos e o Porto ainda não conseguiu marcar nenhum golo. Petric ao lado, contra-ataque, Andorinho, interseção de Sérgio Morgado. Sensacional interseção de Sérgio Morgado, que tem uma percepção corretíssima do que vai acontecer. Ele observou o posicionamento e o deslocamento do Carlos Ferreira e percebeu imediatamente que havia um lançamento para contra-ataque. E agora o Ricardo Costa podia, em contra-ataque, ter feito o golo, perdeu o ângulo, tentou dar a Rui Rocha, mas aqui está o golo de Kralic há pouco. Tentou dar a Rui Rocha, mas depois fez falta. Violou a regra dos apoios, segundo o árbitro da partida. Sporting melhor nesta fase inicial do jogo, 6 minutos e 45, 3 para o Sporting, 0 para o Porto. Luís Gomes a cruzar com Fernando Nunes, a combinação para o pivô e o Sporting a fazer sensacionalmente 4-0 aos 7 minutos da primeira parte. A equipa do Porto, João Barata, vai ter que fazer retificações. Aí está a assistência para Armando Pires depois de um cruzamento com Fernando Nunes. O Porto vai ter que modificar o seu comportamento defensivo. José Magalhães acabou de pedir um desconto de tempo, professor. Eu estou a ouvir muito mal. José Magalhães pediu uma paragem do jogo. Exato. Obrigado por essa informação. Isso justifica as nossas preocupações. Vamos aproveitar para falar então nesse desconto de tempo. Agora, registar isso sim, a sanção disciplinar sobre Kralic, o jogador número 9, que é admoestado com a exibição do cartão amarelo. E vimos ali um grande plano do cartão verde, que significa precisamente o pedido, a solicitação do desconto de tempo
por parte da equipa orientada pelo professor José Magalhães. E livre de 7 metros para o Futebol Clube do Porto. Carlos Rezende tem a possibilidade de marcar pela primeira vez para a equipa do Porto. Vamos ver. A conseguir finalmente um gol para o Porto. Rezende a abrir o marcador para a equipa azul e branca. E o pormenor da defesa do Futebol Clube do Porto é que o Sporting não se está a atemorizar com o posicionamento de Ricardo Costa, que é muito adiantado. A intenção seria partir o ataque do Sporting em dois, só que o ataque do Sporting está a fazer combinações com 3 jogadores, geralmente o ponta, o lateral e o pivô, e assim resolve o problema. Aliás, note-se a alteração imediata do sistema defensivo. Ricardo Costa passou a defender muito mais atrás. Luís Gomes, Kralic E o desconto de tempo. A bola a ser defendida por Sérgio Morgado. Pediam falta atacante os jogadores do Futebol Clube do Porto. Ora, aí está. Estávamos nós a dizer que havia necessidade de alterar o sistema defensivo e isso verificou-se imediatamente neste último ataque. Aqui vemos a finalização do Kralic, a defesa do Sérgio Morgado, mas sobretudo sublinhar a grande diferença no posicionamento de Ricardo Costa, que deixou de ser uma defesa avançada, marcando praticamente à interseção Paulo Faria, para ser uma marcação defesa avançada com trajetória mais associada à vigilância do central, mas pronto a dobrar aquelas trajetórias do Luís Gomes e do Kralic, que vêm para o meio para conseguir situações de superioridade numérica e finalização aos 6 metros, como foi aquela combinação em que o Luís Gomes fez uma magnífica assistência ao pivô. Estamos a ver aqui alguns dos melhores momentos da partida até agora. Ali Carlos Ferreira, uma boa intervenção. Reinício da partida. Cláudio Lopes, é difícil. Paulo. Conseguiste ouvir alguma coisa? Nem José Magalhães ouviu os seus jogadores. Eu só se tivesse poderes de super-homem, Paulo. É de facto muito difícil aqui conseguir ouvir o que quer que seja. Está um barulho ensurdecedor na nave de Alvalade. O Sporting mantém-se na frente. 8 minutos e 20 de jogo. Os Leões vencem por 4-1. Grande bloco defensivo da equipa do Sporting, mas livre de 7 metros, assinala o árbitro António Marreiros, que considera que o jogador do Sporting entrou intencionalmente na área de baliza. Só isso pode justificar o livre de 7 metros. O jogador do Sporting está em contacto com a área restritiva, mas considera o árbitro de baliza que existe intencionalidade. É a única maneira de poder assinalar aquilo livre de 7 metros. E entretanto Carlos Ferreira ali a ver o cartão amarelo. Exato, por protesto. O Carlos Ferreira pode ter razão, mas não tem que efetivamente expressar essa sua diferente interpretação do lance face à dupla de arbitragem. Carlos Rezende, pela segunda vez na linha de 7 metros, a fazer o segundo gol para o Porto. 100% de eficácia para a primeira linha do Futebol Clube do Porto. A bater de novo Carlos Ferreira, a armar bem atrás o braço, uma simulação, uma segunda e só depois a rematar. Estamos perante os 2 melhores guarda-redes do Campeonato Nacional, Carlos Ferreira e Sérgio Morgado, ou por ordem, Sérgio Morgado o mais eficaz, Carlos Ferreira logo a seguir. Trabalho também extremamente difícil para a dupla de arbitragem neste ambiente, onde sente que existe uma enorme dificuldade em que seja audível as suas interrupções, sejam audíveis as suas interrupções da partida, e tentam contrabalançar esse facto, aumentando de facto os gestos que realizam na partida para dar indicações aos jogadores sobre o momento em que, por exemplo, é marcado um livre de 9 metros. Fernando Nunes, espetacular ali a entrada do ponta do Sporting, praticamente sem ângulo. É o grande reforço desta época da equipa do Sporting, um dos grandes reforços. De facto entra com um ângulo extremamente reduzido, depois com o seu corpo consegue que o guarda-redes fuja, tenha um deslocamento para o ângulo largo, isto é, para o poste mais afastado, e acaba por lhe colocar a bola entre o corpo e o poste mais próximo. Dedu, que grande luta ali no meio de 3 jogadores do Sporting. 2 metros e 3 o pivô do Futebol Clube do Porto. É um jogador de grande envergadura física. Eduardo Filipe a atirar para a defesa de Carlos Ferreira e o Sporting a desenvolver ou a tentar desenvolver o contra-ataque. É uma das armas principais e atenção, Dedu agora
poderia ter visto mais do que o cartão amarelo. Exato. Aceita-se perfeitamente a decisão da dupla de arbitragem, embora não tenha que haver exibição de cartão amarelo para que depois se verifique em 2 minutos. A sanção poderia ter sido direta, é um contacto grave numa situação de contra-ataque rápido por parte do Sporting. A dupla de arbitragem entendeu apenas ficar pelo cartão amarelo. Não, a indicação estava errada, o cartão amarelo foi para Alexandru Dedu. Alexandru Dedu, jogador romeno da equipa do Porto. Passos agora assinalados ao jogador do Sporting, ao que me parece, Luís Gomes, mas não tenho francamente a certeza. Três golos de vantagem, 5-2 para a equipa do Sporting. 11 minutos jogados nesta primeira parte. Rezende, 1 contra 1, com Dedu ali colocado. E considera falta atacante o senhor António Gil. Perdão, Jorge Gil. Falta de Dedu sobre o Luís Gomes. Paulo Faria conduzir o ataque do Sporting. Luís Gomes. Milan Ster a fazer a substituição defesa-ataque para a reentrada de Armando Pires, o jogador pivô do Sporting. Um pouco espaço, Paulo Faria. Luís Gomes. Mas cartão amarelo a quem? Então é Alexandru Dedu. Significa que o anterior não foi. Não foi. É de terá facto a sido, confirmação a Ricardo Costa. Então terá sido a Ricardo Costa. Ficam as desculpas à estatística que estava correta. E o Sporting aumenta a sua vantagem de novo para 4 golos, com mais um golo sensacional de Ricardo Andorinho. Processos táticos extremamente simples por parte da equipa do Sporting, a ganhar superioridade numérica ali na extrema esquerda, depois daquele passe magnífico de Kralic, um passe de ressalto com a bola em bater no solo, depois Andorinho com a sua capacidade tática individual a fazer o resto. Há pouco o cartão amarelo foi para número 9, Ricardo Costa. Exato, e depois para Alexandru Dedu. Obrigado. Exatamente. Estava correta então a estatística apresentada nos nossos ecrãs. Carlos Matos na equipa do Porto, o jogador central. E agora mais uma falta assinalada, 2 contra 1. E a finalização de Fernando Nunes a colocar o Sporting com a sua maior vantagem nesta partida. E lá está. 5 golos. E lá está, o Sporting de facto tem no contra-ataque a arma principal e está caído e creio que com algumas dificuldades o jogador do Sporting, o Ricardo Andorinho, está ali em dificuldades a ser assistido. É na trajetória, depois de fazer o passe, ele certamente apoiou mal um dos seus pés, ou aqui, não é ele que faz o passe, é aqui exatamente. Não, foi ele tropeçou, ou enfim, houve ali qualquer coisa Ainda com bem. o Carlos Rezende, ou tropeçou no pé do Carlos Rezende, ou o Carlos Rezende Pronto, ter e tocado. neste momento está a ser assistido, o problema parece que se centra ao nível do joelho. Vamos ver, o fisioterapeuta José Luís Rocha está a acompanhar o jogador da sua equipa. Vamos ver o que é que se vai passar. O que há que frisar, de facto, e como tu dizias, vamos rever o lance, exatamente. O Andorinho ficou para trás, quem fez a assistência foi o Paulo Faria, a finalização é do Fernando Nunes. Mas é extraordinária a finalização do Fernando Nunes ali, a enganar completamente o Sérgio Morgado. E de facto, para já, Paulo, impensável que o jogo aos 12 minutos e 45 segundos tivesse uma vantagem de 5 golos para qualquer uma das equipas. O Sporting entrou muito bem nesta partida, está a defender melhor que o seu oponente e, sobretudo, está a utilizar muito bem o contra-ataque. No ataque planeado, tem sabido ultrapassar aquela defesa 5-1 com o Ricardo Costa, que numa primeira fase esteve muito adiantado, recuou e no último ataque voltou à sua posição inicial. E entretanto na equipa do Porto entrou pela primeira vez o Carlos Matos para a saída do Vladimir Petric. Exato. Eduardo Filipe a tentar armar ali o seu braço para rematar. O Porto está com grandes dificuldades no ataque, tem apenas 2 golos em 13 minutos. E 2 golos livre de 7 metros. Exatamente. Uma falta. Só esse aspecto, Cláudia, dá a ideia das dificuldades que o Futebol Clube do Porto está a sentir no seu ataque organizado. O que significa, sem dúvida, que face à capacidade dos seus atletas, o Carlos Matos, o Eduardo Filipe, o Rezende, o Petric, jogadores de primeira linha de grande nível, que o Sporting está a defender muito bem. Carlos Ferreira a evitar ali com o pé o que teria sido mais um golo de Rezende.
ou poderia ter sido. Rezende, que é para já o único jogador do Porto a conseguir marcar nesta partida. Eduardo Filipe a tentar armar o braço ao nível da anca, ele que tem um remate poderosíssimo e que é um excelente executante desta forma específica de finalização. A bola a bater no bloco, a sair, pertence ao Porto. Eduardo Filipe, Dedu, a sofrer falta de Milan Ster. Indiscutível a falta. Mas o Sporting extremamente pressionante, a não dar espaço, a fazer com que os jogadores do Porto, logo que têm a posse da bola, sejam imediatamente pressionados, dificultando a circulação da bola, cortando as linhas de passe, e nesse papel importante também é o do Paulo Faria. Agora, 7 metros. grande trabalho de Dedu, exclusão de Vojislav Kraljic e ganha um livre de 7 metros o romeno do Porto. Vamos rever o lance. A assistência do Eduardo Filipe e depois há ali um agarrar por parte do Kraljic que é sancionado corretamente do ponto de vista disciplinar com a exclusão do jogador do Sporting. O Kraljic também já tinha um amarelo. Exatamente. E agora vamos ver então se o Carlos Rezende continua na sua brilhante eficácia de 100% em livres 7 metros e solicita de facto uma indicação gestual para a finalização. Rezende com um problema ali no olho, creio eu. Estava a solicitar ao árbitro uma interrupção, mas o árbitro já tinha apitado e, portanto, não poderia voltar atrás. O jogador dispunha de 3 segundos para rematar a baliza. Foi isso que o Rezende fez, certamente agora sem qualquer simulação, como pode verificar. Carlos Rezende, 3 golos em 3 tentativas de livre de 7 metros, eficácia de 100%. E Milan Ster a tirar ao lado. Milan Ster que agora fica também com funções ofensivas. Rezende, iniciativa individual, excelente o trabalho do bloco e depois no último momento Carlos Ferreira a desviar a posse da bola e a fazer a sua 6ª defesa desta partida. De facto, Carlos Ferreira está imparável nesta fase inicial do jogo. Tocou ali, evitando que a bola pertencesse ao Porto. Este é o remate de Milan Ster. E cá temos agora então uma transição de defesa-ataque necessariamente lenta, com uma alteração do sistema defensivo por parte do Futebol Clube do Porto, que marca individualmente Paulo Faria. E agora o contra-ataque. Carlos Matos, 1 contra 0, a falhar esta oportunidade, o Futebol Clube do Porto. E agora Andorinho, que confusão ali. Exato. Andorinho a fazer um mau passe a Paulo Faria. E finalmente o Porto a conseguir marcar de contra-ataque. Ricardo Costa, desta vez. O Ricardo Costa a ter a responsabilidade de finalizar uma série de erros de ambas as equipas. O primeiro através de Carlos Matos, que não conseguiu finalizar quando a sua equipa estava em superioridade numérica. Depois a equipa do Sporting a fazer um mau passe. E finalmente o Ricardo Costa, com este remate enrolado sobre a cabeça do Carlos Ferreira, a conseguir que a sua equipa marcasse o 4º gol. E mais um erro do Sporting no ataque. Portanto, pode dizer-se que o Porto está a aproveitar relativamente bem esta situação de superioridade numérica. Já entrou Kraljic. A bola tocou em Paulo Faria. Tocou em Paulo Faria, tem razão os jogadores do Porto. E tem razão a dupla de arbitragem nesse caso. Bom, o Dedu agora a ir lá para o meio dos 6 metros para lutar ali com o Ster e com o Kraljic. Rui Rocha, Rezende, a dificuldade de encontrar uma linha de passe. Muito bom este passe do Eduardo Filipe, sensacional, um passe de central para a ponta e depois Rui Rocha, com a qualidade que se lhe reconhece, a conseguir colocar a bola entre os apoios do guarda-redes Carlos Ferreira. Mas repara, em suspensão, a bola é colocada diretamente do central para o ponta e foi esta leitura de Carlos Filipe que permitiu a criação de uma trajetória de remate para a finalização de Rui Rocha. E no Porto entrou o Ricardo Tavares para a saída do Carlos Rezende, que está aqui a ser assistido. Portanto, o Porto a recuperar para uma diferença de 2 golos. Luís Gomes. Defesa de Sérgio Morgado, mas o árbitro assinalou uma falta. Aqui Considera que houve um empurrão que desequilibrou o Luís Gomes no ato de remate. vemos ali Rezende a ser assistido. A repetição do lance.
O remate de Luís Gomes. E agora a falta de Rui Rocha sobre o jogador pivô, que impede o movimento de Armando Pires. Muitos protestos no banco do Porto. Kralic, Andorinho. Grande de Sérgio defesa. Morgado. E Fernando Nunes, a não permitir que o Porto partisse para o contra-ataque, a agarrar-se ali a Alexandre Dedu e a conseguir anular a contraofensiva da equipa portista. Aí está de novo na equipa do Porto, Vladimir Petric. Carlos Rezende foi assistido ao interior da coxa direita, que é como quem diz ali na região da virilha. Mantém-se Carlos Matos, diz Cláudio. Parece que está pronto então para voltar à partida daqui a pouco. Movimentação para ataque 2-4 com a entrada de Carlos Matos. E depois, excelente o trabalho de Vladimir Petric a conseguir colocar a bola ali no interior da defesa do Sporting, em Alexandre Dedu. Aqui revemos. Eduardo Filipe, falta grave. O árbitro diz que não. Diz que foi na bola. Paulo Faria ali a fazer a falta. Só revendo o lance, mas o árbitro não tem essa possibilidade e, portanto... Falta, exato. Falta de Kralic. Falta de Kralic. O Eduardo Filipe não poderia rematar a baliza porque fez mais do que 3 passos. Neste lance não há qualquer dúvida. E há ali um pequeno desentendimento entre o Kralic e o Dedu. Vamos ver o que é que isto vai dar. Dedu a rodar. E vamos ver o que é que vai acontecer ao Luís Gomes. Vai ser excluído, certamente. Ou não? Não. Dupla de arbitragem. Agora a interromper a contagem do tempo de jogo para se proceder à limpeza. Mas veja-se a luta enorme. Ali o Dedu a ser agarrado por Luís Gomes ao nível da cintura. E nesse sentido aí é que ficou a nossa possibilidade de facto, Luís Gomes ser excluído. De facto, o Dedu é muito difícil de travar. Tem que ser marcado por um jogador bastante alto, ali pelo Kralic ou pelo Ster. Claro que se ele fugir para este lado, terá que ser o Luís Gomes a ter aquele dispêndio de energia enorme para conseguir contrariar este jogador que, como já referimos, tem 2,3 metros. Estes dois estrangeiros do Sporting, o Dedu e o Do Porto. Petric do Porto, aliás, são de facto duas mais-valias nesta equipa do Futebol Clube. Sem dúvida. E agora Luís Gomes a ser excluído. 2 minutos para o Luís Gomes, segunda exclusão Exato. para os jogadores do Sporting. Portanto, o Sporting a passar 2 vezes por uma situação de inferioridade numérica. O Porto até agora sempre esteve com 7 jogadores, um guarda-redes e mais 6 jogadores de campo. Mantém-se ainda a equipa de Alvalade em vantagem, 7-5, 20 minutos de jogo. Para já uma recuperação nestes últimos 10 minutos por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, que ao que penso esteve a perder por 7-2, não é, Paulo? Exatamente. E portanto conseguiu marcar 3 golos consecutivos e não sofrer qualquer um. E o Sporting já lá vão 8 minutos que não marca um golo. E é isso que justifica um pouco a diminuição de ruído nesta nave de Alvalade. Lá está a transição, defesa-ataque mais lenta por parte do Sporting, mas sem dúvida que Carlos Ferreira, tu ias certamente referir isso, é uma das grandes figuras deste encontro. Agora fechou ali as pernas no momento certo. Rui Rocha preparava-se para repetir o que fez há pouco. Um golo por entre as pernas do guarda-redes. Carlos Ferreira, de facto, a fazer uma grande exibição nesta primeira parte, nestes primeiros 20 minutos de jogo. E aí está agora a marcação de Carlos Matos face a Kralic, agora a ficar com Paulo Faria. Kralic liberto. Bem, o Porto na divisão de responsabilidades entre o jogador do bloco e o guarda-redes, e Sérgio Morgado a travar muito bem o remate do jugoslavo do Sporting. E o David Graça está em campo. Exato. Em vez de Milan Ster. Agora não pode sair porque a equipa está a defender. E Eduardo Filipe, e mais uma vez Carlos Ferreira a ser melhor e brilhante. O salto de Fernando Nunes a fazer ali uma excelente recuperação defensiva. O David Graça entrou provavelmente para gerir esta situação de inferioridade numérica. Sim, para conferir, digamos que à primeira linha do Sporting, maior potencial de finalização, já que a equipa do Porto está a marcar o Paulo Faria individualmente. Vemos aqui as duas defesas. Sérgio Morgado primeiro, a remate de Kralic. O excluído depois é bom, Carlos Ferreira. é bom lembrar que o excluído foi o Luís Gomes
E daí que a entrada do David Graça, que agora invade autenticamente a zona específica do lateral esquerdo da equipa do Sporting, suspende e surpreende, se assim podemos dizer, completamente Sérgio Morgado. 10 minutos depois, o Sporting volta a marcar um golo e já está completa. A equipa do Sporting entrou Vítor Tapadinhas. Exato, está a defender na posição de lateral direito do sistema defensivo. Ali o Carlos Ferreira virou as costas à bola porque o árbitro Já tinha apitado. apitado, e como era o Eduardo Filipe a rematar, é melhor, é menos uma bola. O Fernando Nunes pedia ali falta atacante naquela tentativa de bloqueio do jogador de futebol Clube do Porto. Petric na luta 1 contra 1. A assistência para Rui Rocha, mas defendeu bem a equipa do Sporting, o ângulo era reduzido. Grande golo do Petric. Isto é um movimento típico deste jogador, do lateral direito esquerdino, a armar bem o braço, a fazer mais um apoio e depois a ter uma impulsão sensacional e a rematar cruzado. A recepção, um apoio, remate cruzado ainda ali com uma meia basculação por parte do jogador Petric. Uma ligeira basculação do jogador do Futebol Clube do Porto. O resultado, esse aí 8-6, a emoção a aumentar aqui em Alvalade, toda a recuperação do Futebol Clube do Porto. David Graça mantém-se em campo em vez de Luís Gomes, que há pouco foi excluído, estava muito nervoso. E David Graça entrou bem, marcou um golo. E para já manter a confiança. E a falta ali sobre Armando Pires, uma falta ligeira de Alexandru Dedu, mas bem assinalada. Paulo, deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Carlos Rezende. Carlos, como é que está aí essa virilha? Ele diz que não. Diz que não fala agora. É, mas o Carlos Rezende, a partir do momento em que saiu, não voltou ao jogo. Tem estado o Ricardo Tavares a defender, o Petric a atacar. O Carlos Matos mantém-se em campo. Agora um mau passe de Kraljic. A contar com a movimentação do jogador de futebol do Porto, que não se verificou, e por isso mesmo não conseguiu assistir Ricardo Andorinho. Muita atenção por parte do Ricardo Costa. Falhas técnicas, 6 para o Sporting, 5 para o Porto. Equilíbrio. E aí está o Carlos Matos a coordenar as ações ofensivas com o Eduardo Filipe na posição de lateral esquerdo. Petric a armar o braço novamente, e é de facto um jogador sensacional este Petric do Futebol Clube do Porto. E interrupção da contagem do tempo de jogo, desconto de tempo solicitado pelo professor José Tomás, que está a ver a sua equipa a não ter meios para ultrapassar esta capacidade de finalização da primeira linha do Futebol Clube do Porto, sobretudo através destas movimentações de Petric, que marcou 2 golos consecutivos ao que penso. Exatamente. Aqui revemos passar o braço imediatamente, mais 2 apoios e mais uma vez a aplicar aqui o seu potente remate. Meia basculação, sensacional. Essa meia basculação é fundamental para fugir ao enquadramento do seu defesa direto, que se encontra já em trajetória aérea. É um remate de dificílima execução e ele consegue desta forma, fugindo com o seu braço esquerdo ao seu adversário direto, encontrar e aumentar o ângulo para depois rematar cruzado. Só um jogador muito forte e com uma grande técnica pode executar este tipo de remate. 2 golos tirados praticamente a papel químico. Um nos 10 metros, outro sensivelmente nos 8. Ali por Vladimir Petric, jugoslavo desta equipa do Porto. Vamos à finalização. Primeira linha 33% para o Sporting, apenas 22% para o Porto. Talvez o dado mais importante seja a segunda linha, onde o Sporting está francamente melhor, com 60% de eficácia, contra apenas 33%, ao que penso, do Futebol Clube do Porto. Cláudio, o público calou-se um pouco agora. Calou-se um bocadinho, mas agora continua, mas mais pausadamente do que era ao início da partida, mas também no início só deu Sporting. David Graça a permitir a intervenção de Sérgio Morgado. Contra-ataque do Porto, deixa João, desculpa. Ali Ricardo Costa a sofrer uma falta. Sérgio Morgado, e eu dizer, Paulo, que está nitidamente a subir de rendimento nesta partida e está a ser um dos grandes responsáveis pela recuperação do Futebol Clube do Porto. Muito bem, a atitude defensiva do Sporting a travar aqui foi o Fernando Nunes, atropelou autenticamente o Ricardo Costa e anulou a ida do ponta direita do Porto para o golo. O golo que seria o golo do empate.
apenas de diferença entre as duas equipas. Sporting tem 8, o Porto 7. Grande jogo de handball até ao presente momento. Início fulgurante da equipa do Sporting, 5 golos de vantagem, e aí está o Futebol Clube do Porto a recuperar e a tentar anular. 2 minutos, a Vítor Tapadinhas. Não, A Kralic. A Kralic é mau para a equipa do colocou Sporting, ali o francamente. braço no pescoço do Eduardo Felipe. Exato, e esta situação vai obrigar certamente José Tomás a fazer porventura alguma alteração no sistema defensivo, porquanto não pode arriscar que o Kralic, ao que eu penso que já tem 2 exclusões, possa eventualmente vir a ser desqualificado. O Kralic tem 2, o Luís Gomes tem 1, são os únicos jogadores até agora com exclusões. E por isso o Sporting pela terceira vez Exato. com um jogador a menos em campo, o que dá vantagem ao Porto, que tem aproveitado essas situações para se aproximar do marcador. Rui Rocha, bola no poste. Grande passe, mais uma vez, para assistência a Rui Rocha, desta vez a não conseguir bater Carlos Ferreira. Transição defesa-ataque, mais uma vez, de forma muito calma, no momento em que reentra, ou melhor, em que entra. Entra. Luís Garré, não é, Cláudio? Exatamente, pela primeira vez. Exato. Por lugar de Kralic. Está o Luís Gomes na posição de lateral direito e está Luís Garré na posição de lateral esquerdo. Paulo Faria. A sofrer falta, faz Sporting. mais que os 3 passos, mas a sofrer falta. O Sporting vai tentar gerir estes 2 minutos que tem menos um jogador em campo. Tentar, pelo menos, não permitir que o Porto empate a partida. O cruzamento e a falta ali de Eduardo Felipe sobre Luís Garré. Portanto, o Sporting a conseguir de alguma forma, de uma forma inteligente, conservar a posse da bola. É extremamente importante. Estamos já no 27º minuto da partida. Já passou 1 minuto da exclusão de Kralic. E a falta de Carlos Matos sem bola. 2 minutos. 2 minutos. É a primeira exclusão para o Futebol Clube do Porto. Creio que não há dúvidas. Não há dúvidas nenhumas, o próprio Carlos Matos foi dizer isso mesmo, digamos que ao árbitro. O Carlos Matos agarrou pela cintura o Paulo Faria quando este se encontrava numa trajetória de entrada aos 6 metros para garantir linha de passe para o seu companheiro, e a dupla de arbitragem esteve particularmente atenta e decidiu, em nosso entender, de forma correta. Agora 6 contra 6. As equipas têm o mesmo número de jogadores em campo. O Sporting com dificuldades ali para marcar. Agora o ataque tem vantagem, não é? Porque são maiores os espaços para defender com menos jogadores. Garré. E agora o Luís Garré consegue fazer tudo, mas deixa fugir a bola. E o Porto em contra-ataque. Já está completa a equipa do Sporting. Ricardo Costa a empatar o jogo. Com uma rosca. Pela primeira vez, o jogo empatado em Alvalade a 2 minutos do intervalo. É esta a lógica do jogo, do handball de alto nível, onde temos 2 equipas de grande categoria e onde uma pequenina falha é imediatamente transformada em gol pelo adversário. O Luís Garré a desperdiçar ali um ataque em que a equipa estava numa situação de igualdade numérica, e imediatamente a equipa do Porto conseguiu um contra-ataque e igualar a partida. Kralic está em jogo outra vez. Paulo Faria sofreu falta. Sim, mas eu penso que o Kralic certamente apenas com funções ofensivas, ou então só para defender até ao final desta primeira parte. Muito bem, o Luís Gomes, 7 metros, porque o jogador do Porto já estava no interior da área restritiva quando o jogador do Sporting armou o braço. E 2 minutos ao Rui Rocha. Rui Rocha vai com fair play pedir desculpa ao Luís Gomes. Sim, o problema está completamente sanado. É evidente que existe uma enorme emotividade e os próprios jogadores sentem a pressão do encontro. Estão numa final do play-off neste primeiro jogo, sentem essa pressão e por vezes levam longe demais as suas intervenções de discutir as decisões da dupla de arbitragem ou de algum confronto com um companheiro. E agora o Sporting tem 2 jogadores a mais que o adversário. Ricardo Andorinho na linha de 7 metros, a passar a equipa de Alvalade, de novo para a frente do marcador. Situação agora particularmente difícil para José Magalhães, que apenas tem 4 jogadores de campo e faz entrar Petric, obviamente, o melhor rematador da equipa do Porto até ao presente momento. E continua sem Carlos Rezende. E vai sair o Dedu e vai jogar sem pivô, obviamente, entrando o Carlos Rezende.
Regressou o Rezende então à equipa. Pois, tem que jogar sem pivô, senão deixava de ter pontos de apoio. O seu equilíbrio defensivo, e sublinho defensivo, seria pior, porque a equipa no ataque tem que prever o contra-ataque do adversário. E Carlos Rezende, de facto, a não ter um jogo feliz até ao momento, a rematar cedo demais e o Sporting a poder passar para o contra-ataque. Mas teve ali uma boa oportunidade, de facto. Viu um buraco, aproveitou e livre de 7 metros, ganho por Luís Gomes. O árbitro a mandar dedo para trás, a dizer que não há lugar a contestação. É um livre de 7 metros assinalado pelo árbitro de baliza. Vamos rever o lance. Francamente, ficou uma ideia que havia, de facto, o jogador do Porto estava sobre a linha, mas que esse facto não seria, por si só, justificativo. Mas é óbvio que a dupla de arbitragem não tem a possibilidade que eu tenho de rever aqui o lance no ecrã, face à transmissão da RTP. Espetacular este livre de 7 metros de Ricardo Andorinho. Exatamente, vamos rever esse lance. As simulações e depois o efeito incrível que ele conseguiu imprimir à bola. Mas é bom relembrar que no Campeonato do Mundo em França, pela primeira vez um jogo foi interrompido para que a dupla de arbitragem pudesse ver, através da realização de TV, se a bola tinha ou não entrado na baliza. Faltam 5 segundos para o final da primeira parte. Não há paragem de cronómetro, agora sim, 2 segundos para jogar. Relembremos aqui um golo obtido na última transmissão que fizemos aqui em Alvalade, o Sporting Vitória de Setúbal, em que precisamente um golo foi obtido nos últimos segundos do jogo, ou melhor, já com o cronómetro parado, depois de ter inspirado os 30 minutos da primeira parte. Aqui ainda há 2 segundos para jogar, portanto, ainda pode haver passe. Eduardo Filipe manda repetir o lançamento livre, porquanto depois de uma interrupção do jogo, só ao apito do árbitro ele pode recomeçar. Dedo a tirar e Carlos Ferreira a defender. Intervalo em Alvalade. Cláudia Lopes. Vamos tentar para já apanhar aqui José Tomás, que está mais perto de mim. José Tomás, depois do início do Sporting, não esperava este de aproximar do Porto. Com certeza que isto é um jogo com duas boas equipas e com certeza que às vezes há momentos em que consegue-se ver acima alguns fatores de jogo, outros não aconteceu, foi o que aconteceu. O número de exclusões que o Sporting sofreu de jogadores com 2 minutos prejudicou. Isto na emoção deste jogo não dá muito para ver. Eu penso que depois no vídeo podemos ter uma ideia mais apropriada. Penso que sofremos os primeiros 4 gols 7 metros, agora é a segunda parte. Exatamente, agora é a segunda parte das palavras de José Tomás, Paulo. E já regressou o José Magalhães também às cabines para dar indicações, certamente. João Barata, muito rapidamente, esta vantagem do Sporting justifica-se? Justifica-se do ponto de vista geral, sem dúvida que o Sporting foi a equipa que produziu o melhor handball nesta primeira parte. Começou muito bem, como já referimos, de uma forma empolgante, chega a 5 gols de vantagem, defende espetacularmente, o Porto só responde com um livre de 7 metros, o seu ataque planeado não funciona. Aí no momento da exclusão, o Porto aproveita muito bem e consegue marcar, e a partir daí, com o Sérgio Morgado em melhor destaque, em melhor nível, e sobretudo com o ataque planeado, com o grande papel de Petric, a equipa do Porto consegue pouco a pouco subir a sua produção e chega a uma situação de empate aos 8 golos. Depois, a diferença esteve nos últimos minutos, em que o Sporting, mais uma vez, com a classe do Ricardo Andorinho, consegue passar para a frente e conquistar estes 2 golos de vantagem. Está tudo em aberto nesta segunda parte, vai ser sem dúvida um jogo espetacular e estes 2 golos de vantagem fazem para ver, de facto, uma segunda parte extremamente discutida. Bom, e fomos invadidos, ou a nave de Alvalade foi invadida por homens de outra era. Exatamente, são homens das cavernas, talvez se calhar de Neandertal, que chegaram agora aqui a Alvalade. Estamos ainda a rever alguns dos melhores lances desta primeira parte. Creio que o nosso realizador vai certamente poder também dar uma imagem da atuação que está aqui a verificar-se para o público que veio à nave de Alvalade, para depois fazermos uma curta pausa nesta transmissão. São alguns dos melhores momentos da primeira parte, em que o Sporting vai vencendo por 10
a 8. Aí está, os homens das cavernas em atuação no intervalo desta partida. Daqui a pouco voltaremos para acompanharmos em direto a segunda parte deste encontro. Até já! Ver as regras de conduta, uma mulher ousou amar o homem por quem se apaixonou. O jogo começa, o Porto entrou menos bem, digamos assim, depois aproveitou as exclusões do Sporting. Coisas que acontecem, eu não esperava, mas são coisas que acontecem. Só espero é que se começamos mal, terminamos melhor. É isso que espero. Espero, claro. Uma frase que diz quase tudo. Começámos mal, espero acabar melhor. Já o dissemos, o Sporting chegou ao intervalo como justo vencedor da primeira parte, com 2 golos de vantagem, 10-8. Mas há aqui um problema que o Sporting vai ter que enfrentar neste segundo tempo, que é a gestão do Kralic. E tal e qual como prevíamos, José Tomás obviamente não coloca Kralic neste momento no sistema defensivo, opta por Vítor Tapadinhas e vai ter que colocar o jogador do Sporting apenas em tarefas ofensivas. Mas isto também tem o revés da medalha, e o revés da medalha é que o Vítor Tapadinhas tem muito menos experiência para travar um jogador da qualidade do Vladimir Petric, e isso vai ser certamente um aspecto que José Magalhães vai tentar explorar nesta segunda parte face à equipa do Sporting. Para já o Porto começa com menos 1, Rui Rocha está durante 28 segundos ainda excluído, tem a posse de bola, vai tentar certamente gerir este período. Ora, parece que adivinhámos. E imediatamente o Porto tenta fazer o ataque e Petric desenquadra Vítor Tapadinhas, mas depois melhor Carlos Ferreira, que até ao momento tem 11 defesas. O Porto está completo. Regressou Rui Rocha à equipa, 7 contra 7 outra vez. O Sporting mesmo assim aproveitou esta situação em que teve no final da primeira parte mais 2 golos que o adversário. Estava empatado o jogo, o Sporting marcou 2 livros de 7 metros por Ricardo Andorinho, que é o melhor marcador do jogo. E agora a fazer aqui uma má recepção e o contra-ataque por Rui Rocha. Grande velocidade por parte do jogador do Futebol Clube do Porto e depois aquela finalização em que ele é um verdadeiro especialista, a deixar cair a bola, a dar-lhe aquele efeito, aquilo que nós no handball chamamos rosca. Não será talvez um nome muito bonito para ilustrar esta execução, mas em que ele imprime aquele grande efeito à bola com o trabalho do pulso, como faz com grande qualidade e que permite que a bola entre na baliza. Mal entrou, Rui Rocha já marcou para o Futebol Clube do Porto. Um golo de vantagem para o Sporting. Ster na posição de lateral esquerdo da equipa leonina. E agora, paulatinamente, o Paulo Faria a entrar, quase que a avisar ali os jogadores do Porto: eu vou entrar aos 6 metros, e por pouco não conseguia marcar. Portanto, Ster a jogar agora na posição de lateral esquerdo, Kralic a ficar ainda no banco. Luís Gomes, Milan Ster, oposição de Dedu. Muito bom bloco, era um remate fortíssimo e cruzado por parte do Ster. E mais uma vez o bloco defensivo do Porto a impor a sua qualidade com Alexandre Dedu e com Ricardo Tavares. Pode ser perigoso para o Sporting, porque o Ster não é um rematador nato, é um jogador que depois precisa de marcar para tentar justificar ali a chamada ao ataque e pode cometer várias falhas. Vamos ver se não arrisca demasiado. Bem, Carlos Ferreira, o remate saiu fraco também do Rui Rocha. Muito bem o guarda-redes do Sporting. O bloqueio para o trabalho de remate em primeira linha. Muito bem Sérgio Morgado a conjugar defensivamente o seu esforço com os companheiros da defesa. Espetaculares os guarda-redes das duas equipas. Carlos Ferreira do Sporting, Sérgio Morgado no Futebol Clube do Porto. Grande jogo de handball, emotividade, qualidade e um público que desde o primeiro momento está aqui a apoiar as suas equipas. Obviamente em maior número o público afeta a equipa leonina. Eu ainda não vi nenhum cascol do Futebol Clube do Porto. Também se houvesse alguém, Paulo, só se fosse doido de trazer um cascol do Porto com esta imensa maioria de sportinguistas. Petric a fugir muito bem a tapadinhas. E agora o remate em suspensão de Eduardo Filipe e o contra-ataque do Sporting. Luís Gomes. Ster a sofrer uma falta de Petric. Falta de Petric ou falta de material? Esqueceu-se ali da bola.
Ele tinha já tapado o caminho da baliza. Armando Pires a regressar ao ataque, posição de pivô. E a pressão de Carlos Matos sobre Paulo Faria. Marcação individual ao jogador do Sporting. Portanto, a obrigar Ster a jogar praticamente com os seus extremos ou com Luís Gomes. Agora excelente esta jogada, a ganhar um livre de 7 metros, a combinação. Luís Gomes em dificuldade a conseguir apanhar a bola ainda, a deixar para David Graça, que depois ganhou um livre de 7 metros. Eu francamente tenho dificuldade em perceber este livre de 7 metros na medida em que o jogador do Sporting recebe a bola perfeitamente isolado, tem a pressão do companheiro, mas remata equilibrado. Bom, mas aceitemos o critério da dupla de arbitragem, mas francamente aqui ficaram algumas dúvidas. Mas como costumamos dizer e nunca nos cansamos de o realçar, se o árbitro tiver 1 ou 2 erros em cento e muitas intervenções que tem ao longo de uma partida de handball, certamente terá um bom rendimento. E Ricardo Andorinho mantém eficácia a 100% nos livres de 7 metros. Petric, E cá está a luta Petric-Tapadinhas, com vantagem para a qualidade tática individual do jogador do Futebol Clube do Porto. Petric leva já 3 golos. E se calhar o que vai acontecer é que José Tomás será obrigado a reestruturar de novo a sua defesa e a colocar outro jogador no lugar de Vítor Tapadinhas para marcar o Petric. Vítor Tapadinhas, que agora está no banco, só, portanto, sem funções de atacantes. E agora ali Armando Pires a insistir, a conseguir ganhar a Eduardo Filipe. Vamos ver o que é que o árbitro assinalou. Defesa de Sérgio Morgado ao remate de Luís Gomes. E depois terá o Eduardo Filipe puxado, eventualmente o Armando Pires. Cláudia, passa-se alguma coisa com o Kralic? Não, para já não se passa nada, ele continua. Está a descansar certamente para ser utilizado um pouco mais à frente da partida. E o que eu ia dizer é que o próprio Kralic há pouco estava a falar com o Vítor Tapadinhas como a incentivá-lo e a dar-lhe algum apoio. Exatamente, bem necessita. É óbvio que a equipa do Sporting, sem o Kralic aqui no ataque neste momento, tem mais dificuldades e sobretudo porque o Porto melhorou, também é preciso dizê-lo, do ponto de vista defensivo. Com quem se passa alguma coisa é com o Carlos Rezende, que continua sentado no banco a fazer gelo na coxa. Exato. Portanto, o Luís Gomes, combinação, excelente combinação do ataque do Sporting. E aí está, muito bem, com uma dupla de arbitragem agora, não interveio e deu a lei da vantagem. Há uma falta nítida sobre o Luís Gomes depois deste passe. Deixa seguir o jogo e sanciona o golo da equipa do Porto. É o primeiro gol de Luís Gomes nesta partida. O golo da equipa do Sporting, melhor dizer. 2 golos de vantagem. Mantém-se a diferença do fim da primeira parte. Lá está, luta 1 contra 1. Agora a escorregar Petric, que tentava ali uma finta de envolvimento, com uma simulação de entrada para o lado esquerdo, para o meio, com uma trajetória larga, para depois executar um movimento de 180 graus e ficar praticamente isolado face a Carlos Ferreira. Barulho ensurdecedor na nave Alvalade. José Magalhães. Dedo. 5-1 do Sporting a continuar a funcionar. Paulo Faria ali com trajetórias muito rápidas a tentar interceptar o passe do jogo da primeira linha da equipa do Porto. E agora Carlos Ferreira ainda tentou ir à bola, não conseguiu. Mas bem o bloco defensivo da equipa do Sporting. Rezende continua no banco. Petric a sofrer uma falta. E é bom recordar mais uma vez que só a vitória interessa às equipas. O jogo tem que acabar com a vitória de uma delas e é campeão quem tiver 2 vitórias nesta final do play-off. Petric, que grande remate de Vladimir Petric. Exatamente, ele a assumir as grandes despesas de finalização da primeira linha da equipa do Futebol Clube do Porto, a subir a uma altura incrível, como pode verificar. É excelente este plano fornecido pelo nosso realizador Carlos Silva e de facto a equipa do Sporting a ver a sua vantagem de novo a diminuir. Um golo de diferença entre as duas equipas e Luís Gomes a aparecer nesta fase do jogo. Segundo golo consecutivo de Luís Gomes para o Sporting. Muito bem, ele simula um passe
para o seu companheiro que se encontra na zona oposta, para a zona de lateral esquerdo, e no último momento roda o pulso e acaba por surpreender o guarda-redes Sérgio Morgado. Porto a jogar com dois pivôs, Ricardo Tavares e Alexandre Dedou. Dificuldades do Porto no ataque. E Carlos Ferreira a evitar o gol de Ricardo Costa. E o contra-ataque. Sporting. Luís Gomes. Não tem hipótese, com a velocidade que vem, não tem hipótese de travar e, portanto, há ali um choque provocado por Rui Rocha. A situação é muito simples, é apenas uma falta que é marcada a favor da equipa do Sporting. E Luís Gomes foi pedir desculpa a Rui Rocha. Vamos aqui a repetição do lance em que Ricardo Costa teve que saltar por cima de dois jogadores, perdeu algum espaço e depois Carlos Ferreira muito bem. Olha, Paulo, tu referiste esse aspecto do ir pedir desculpa. Uma nota também para a extrema correção dos jogadores nesta partida. Lá está o Luís Gomes com dificuldades a encontrar a trajetória para colocar a bola em Ster. O Armando Pires vai-lhe dizer: espera que eu saia ou qualquer coisa do género para em apoio, porque ele tinha dificuldades em encontrar um companheiro a quem passar a bola. Aí está Milan Ster à procura de espaço. A bola bateu no poste. Vai sair Rui Rocha para o contra-ataque. E vai haver 2 minutos, Armando Pires. Exatamente. Muito bem, dupla de arbitragem. Deixa seguir o jogo, não intervém para ver se a equipa do Porto consegue executar o contra-ataque. Não aconteceu. Marca a falta e sanciona um jogador, Armando Pires, com 2 minutos. Quarto jogador do Sporting excluído, primeiro da segunda parte. Eduardo Filipe. Carlos Matos a tentar encontrar Petric, que mais uma vez, utilizando de novo o remate cruzado, salta ali em frente ao jogador do Sporting e marca mais um golo para a sua equipa. É o terceiro golo consecutivo de Vladimir Petric, que já é o melhor marcador do encontro, com o mesmo número de golos de Ricardo Amorim. Tem 5 golos. Ele consegue hipotecar 2 jogadores. É bom relembrar que a equipa do Porto está em superioridade numérica, mas ele consegue chamar sobre si a atenção de 2 jogadores e ainda tinha a hipótese de colocar a bola no seu extremo direito. O que é curioso é que levantou-se logo alguém do banco do Sporting para vir aqui à mesa ver quantos golos é que o Petric já tinha marcado. Pois, exato, porque as pessoas estão a sentir que ele é de facto o grande finalizador da equipa do Porto de primeira linha, o homem para quem está a ser colocado quase todo o jogo da equipa do Porto. Obviamente, não esquecendo da finalização de segunda linha, dos extremos e do pivô, mas na primeira linha é ele o grande executante. Petric tem 5 golos e, curiosamente, dos 5 golos foram todos marcados, dos últimos 7 do Futebol Clube do Porto, 5 foram de Petric. Exato, ele não começa bem a partida, falha bastante, mas depois é decisivo na recuperação do Futebol Clube do Porto. Não valeu este gol de Luís Gomes, o árbitro já tinha apitado. Exatamente. Não há que reclamar, percebe-se. Os sócios do Sporting ficaram um pouco mais desgostosos, é óbvio, mas o árbitro já tinha interrompido o jogo. Mas o Sporting está a jogar muito individual, está a ter mais dificuldades em fazer aqui o seu jogo coletivo. Muito bem agora o Paulo Faria e sensacional o Sérgio Morgado. David Graça a não conseguir bater o guarda-redes, a aparecer ali numa posição privilegiadíssima. É um grande passe do Paulo Faria ali pelo buraco da agulha para o David Graça. Muito bem o guarda-redes Sérgio Morgado. Equipas que já estão obviamente completas. Dedou a sair para dar o lugar a um jogador que é de facto a grande figura do Futebol Clube do Porto, Petric. É importante dizer que o Porto tem estado a jogar sem Carlos Rezende. Sensacional! Ou seja, eu vou ali a 2 à hora e de repente passo para 100. E toda a defesa do Sporting é completamente surpreendida pela velocidade de execução de Vladimir Petric. Petric é empatar a partida em Alvalade. Kralic voltou ao jogo na equipa do Sporting. Exato, tinha que ser. Ele é o melhor rematador de primeira linha da equipa do Sporting na posição de lateral esquerdo. E aí está Falhou. a sair o remate de Kralic, mas ao lado. Falhou, mas a equipa do Porto em termos defensivos estava batida. Milan Ster não é um
jogador de ataque. Há muito tempo que José Tomás percebeu isso. É um jogador, este Checo, normalmente só defende na equipa do Sporting. Os momentos em que esteve a atacar não conseguiu nenhum gol, tentou várias vezes. Petric, atenção a este Jugoslavo. 7 metros, bem assinalado, é preciso dizê-lo. E este é o primeiro momento da partida em que o Porto pode passar para a frente no marcador. É um bom trabalho do Carlos Matos e o jogador do Sporting encontra-se de facto no interior da área restritiva. E o Carlos Rezende vai saltar do banco diretamente para a linha de 7 metros. Depois vai marcar se calhar só os 7 metros e depois regressar à sua base, se ele de facto está lesionado, como tudo leva a crer, pois o jogador até está a fazer gelo, não é, Cláudia? Exato. Ele tem estado a fazer gelo na coxa direita, no interior da coxa direita, e portanto, ao professor, eu quase que apostava que ele vai marcar o livre de 7 metros e volta para o banco. Pois, eu estou nessa também. Vamos ver então, Carlos Rezende, na linha de 7 metros. Já lá esteve por 3 vezes, marcou sempre a Carlos Ferreira. Rezende, desta vez, a tirar à barra da baliza do guarda-redes do Sporting. Fez tudo o que era possível para desenquadrar o Carlos Ferreira e conseguiu. Depois não foi feliz, foi na trajetória que deu à bola, que embateu, como viram, na trave da baliza do Carlos Ferreira. E o Porto, poderia ter passado para a frente do marcador se Carlos Rezende tivesse marcado este golo. E o que acontece é que imediatamente aqui os sócios do Sporting apoiaram a sua equipa porque sentem que este é um momento particularmente importante para a sua formação. Livre de 7 metros para o Sporting. Sérgio Morgado defendeu aquele remate de Armando Pires. E também bem assinalado, há de facto uma falta que é impeditiva de uma concretização equilibrada por parte do Armando Pires. Aqui a repetição do lance, a bola ainda toca na perna de Carlos Ferreira e depois bate na barra. Ora, aí está um pormenor que não nos tínhamos apercebido. E agora, Ricardo Andorinho, este sim, com 100% de eficácia, 5 livres de 7 metros, todos transformados em golo, e o Sporting volta a estar na frente do marcador. Aos 13 minutos e 20 segundos desta segunda parte, aproximamos-nos da metade deste segundo tempo. É que aqui nesta final não importa ganhar por 10 ou por 20. É preciso ganhar. Importa, exatamente, ganhar nem que seja por um gol de diferença. Ricardo Tavares agora ali a marcar o lançamento livre de 9 metros e ir para o seu posto específico de pivô. Na posição de extremo esquerdo está Paulo Martins, do Porto. É um jogador pouco utilizado e agora bem o bloco defensivo do Sporting. Remate de Eduardo Filipe, que ainda não se estreou nesta partida, ainda não conseguiu nenhum gol. Eduardo Filipe. Carlos Matos. Luta extremamente intensa, mas sim senhor, falta do Paulo Faria sobre o Petric. Exatamente, é bem sancionada do ponto de vista técnico, nada a assinalar do ponto de vista disciplinar. No Porto, apenas 4 jogadores marcaram golos. Carlos Rezende, só de 7 metros. Depois Ricardo Costa, Rui Rocha e Vladimir Petric. Petric é ao lado de Ricardo Andorinho o melhor marcador do encontro. Tem 6 golos cada um. No Sporting, além de Andorinho, também Kraljic, Armando Pires, Luís Gomes, David Graça e Fernando Nunes já marcaram. Carlos Matos, Ricardo Tavares, Eduardo Filipe, Carlos Matos. Tentativa de circulação de bola por parte do Porto, à procura de espaço para a finalização. Muito bem a defensiva do Sporting. Exato. E aí está agora o falhanço de Carlos Matos, mas... exatamente. O árbitro central verifica que a bola tocou num jogador e é o árbitro central, em caso de decisão contrária, que desempata. É ele, de facto, que marcando a favor do Porto e o outro árbitro a favor do Sporting, em caso de decisão contrária, prevalece a do central. A repetição que vimos não é esclarecedora. Petric a tirar, mas por cima. O Sporting, outra vez com a posse de bola, a poder aumentar de novo para 2 golos a vantagem no marcador. O Sporting a organizar o seu ataque, a sair Milan Ster e Vítor Tapadinhas, a entrar em Kraljic e Armando Pires. E o público em Alvalade volta a puxar pela equipa do Sporting. Estamos a meio da segunda parte, diz Cláudia. Quando o Sporting ataca é ensurdecedor o barulho na nave de Alvalade. É ensurdecedor. Estamos
a meio da segunda parte. Vantagem de um golo para o Sporting. O Porto nunca esteve na frente. Está o remate de Petric. Há ali um toque ainda no braço do jugoslavo do Porto. E aqui o lance sobre Paulo Faria. A interrupção do árbitro é anterior à queda do jogador do Sporting. Mais uma interrupção para a limpeza do pavilhão e marcação do lançamento livre de 9 metros favorável à equipa do Sporting. Não há um lugar livre nesta nave de Alvalade. Carlos Rezende começou a fazer exercícios de aquecimento por trás do banco do Porto. É um jogador que faz falta à equipa do Porto, de facto. Embora o Porto me pareça, João Barata, que é uma equipa com melhores individualidades que a equipa do Sporting. É, sem dúvida, e todos quase são unânimes em reconhecê-lo, um dos melhores conjuntos do handball nacional, pelos valores, se analisarmos, em termos individuais, o valor de cada um dos jogadores que compõem o plantel, orientado pelo professor José Magalhães. E agora uma grande oportunidade desperdiçada por Ricardo Costa, a pisar ali a área. Vamos rever. Tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Talvez ali a pontinha do pé, só o árbitro de baliza, ele está em melhor situação para analisar o lance. Mas é um lance que Mas certamente foi por muito pouco. Andorinho a ganhar uma falta. A 9 metros, exatamente. 9 metros e nada mais. Ricardo Andorinho, de facto, é um jogador extremamente importante para o Sporting, porque nas situações de grande dificuldade da primeira linha, é ele com trajetórias largas, vem aqui aos 9 metros rematar. E agora, funcionar muito bem a relação entre a primeira e a segunda linhas, com Armando Pires a ser assistido de forma impecável, imediatamente a chamar com duplo apoio. Aí está, e depois a desenquadrar Sérgio Morgado, que espera um remate cruzado. Primeiro gol de Armando Pires nesta segunda parte. Excelente assistência de Paulo Faria. Sporting mantém 2 golos de vantagem na partida. Eduardo Filipe a sofrer uma falta. Mas com uma trajetória muito larga, sempre de posse da bola, sem circulação ofensiva. Cá está, visto de um outro ângulo, o trabalho de coordenação entre a primeira linha e a segunda do Sporting. E enquanto se limpa ali o chão, o Paulo Faria veio aqui falar com o Karalic, especialmente ao banco, combinar já uma jogada de ataque. Ora, aqui temos os melhores marcadores. Rematadores, Andorinho com 67% de eficácia, tal e qual como Ricardo Costa, da equipa do Futebol Clube do Porto. Ricardo Costa tem 3 golos. Portanto, 2 atletas de segunda linha a serem aqueles que têm melhor rendimento nesta partida. Alguns dos melhores momentos desta partida. Petric, quem haveria de ser? No Futebol Clube do Porto, nesta segunda parte, só dá Vladimir Petric. O Porto marcou 6 golos, 5 são deste jugoslavo. Espectador atento a esta partida é sem dúvida Javier Garcia Cuesta e o professor Carlos Jorge, que estão aqui com a seleção, com a jovem seleção que está neste momento a participar no torneio internacional de Almada. Falta no ataque, possibilidade do Porto empatar o jogo. Eduardo Filipe a tentar assistir Paulo Martins. E a falta ali de David Graça, que deve ter muito cuidado. Perfeitamente desnecessária aquela forma de efetuar o contacto com o jogador do Porto. Aquele Paulo Martins não sou eu. Bem, Carlos Matos agora, ali com uma trajetória para entrar, nem se apercebeu que não estava lá ainda o defesa do Sporting. Agora um remate fortíssimo de Petric. A bola levava o selo de golo, bateu na barra e saiu pela lateral. Bem por cima da minha cabeça, ó Paulo. Pois, imagino. Não ganha para o susto. A bola não tocou em Carlos Ferreira.
David Graça na posição de extremo direito, Luís Gomes e a marcação individual sobre Paulo Faria a ser uma constante nesta partida. Galitos, David Graça, defesa de Sérgio Morgado, a ganhar um livre de 7 metros a equipa do Sporting. Lá vai Ricardo Andorinho para a linha de 7 metros. É um livre de 7 metros marcado porque se considera que Alexandru Dedu está de facto cerca de 1 metro no interior da área restritiva. Sérgio Morgado agora a contestar a decisão da dupla de arbitragem e por isso mesmo a sofrer a advertência com a exibição do cartão amarelo. E Ricardo Andorinho a manter ali a eficácia nos livres de 7 metros. A deixarem algumas dúvidas, algumas decisões... Sobretudo o critério de 7 metros a deixar de facto pontualmente numa ou duas situações algumas dúvidas. É óbvio que aqui o jogador não interferiu diretamente na jogada, por isso alguma estranheza nesta forma de marcar o livre de 7 metros. Bom, mas a dupla de arbitragem, de facto, ela é soberana. Voltou Carlos Rezende a esta partida. Exato. E a ser imediatamente vigiado de uma forma muito particular por parte de David Graça. Jogadores do Porto um pouco nervosos. Ali o Alexandru Dedu um pouco mais exaltado. Faltam 9 minutos e meio para o fim da partida. O Sporting tem 2 golos de vantagem sobre o Porto. Aí está agora Milan Ster sobre Petric e José Tomás a arriscar tudo por tudo nos últimos 10 minutos, a colocar de novo Kralic no sistema defensivo. Defesa de Carlos Ferreira, a remate de Petric. Petric tem rematado muito, tem marcado muitos golos, mas foram mais os remates que falhou do que aqueles que marcou, obviamente. Ele foi muito importante numa fase do jogo, na final do primeiro tempo, foi muito importante na primeira metade da segunda parte, mas agora está de novo a não ter o êxito, a ter um êxito semelhante àquilo que obteve nos primeiros minutos da partida. Mas o certo é que mais ninguém do Porto marca golos. Exato, o Eduardo Filipe não está ao seu melhor nível, não conseguiu marcar nenhum golo até ao momento, o Rezende tem sido pouco utilizado e por isso mesmo recaem sobre o jogador Petric, grande parte das responsabilidades, recaem as responsabilidades de finalizar de primeira linha. E vai voltar Fernando Mendes, que ainda não foi utilizado no Sporting nesta segunda parte. Fernando Nunes, aí está ele, a entrar para a posição de extremo direito. Ele fez uma excelente primeira parte. O que é certo é que além dos pontas na equipa do Futebol Clube do Porto, apenas Petric marcou o golo. Exatamente. Isso dá uma ideia, de facto, das dificuldades do Futebol Clube do Porto em encontrar outras alternativas de finalização, por mérito também do Sporting, mas isso não chega para explicar tudo. Além, claro, de Rezende, mas apenas de 7 metros. Ricardo Andorinho, grande golo, entrada espetacular a colocar a bola no ângulo contrário, portanto junto ao posto esquerdo da baliza de Sérgio Morgado, remate com ângulo aberto, repare na altura que o jogador chegou e depois na forma como utilizou o seu corpo numa posição que lhe permitiu encontrar o melhor ângulo para rematar. Aqui o pavilhão quase vai abaixo depois deste golo de Ricardo Andorinho. E agora vem Rui Rocha. Este jogador é de facto uma maravilha. O Rui Rocha entrou ali com um ângulo muito reduzido e conseguiu imediatamente calar aqui o pavilhão de Alvalade. Coloca a bola muito bem, apercebe-se da posição do guarda-redes e aí temos a eficácia de Rui Rocha, não brilhante. 2 golos em 5 tentativas, portanto uma percentagem de 40%. Aqui vemos a exibição do cartão verde, portanto, em que uma das equipas solicitou desconto de tempo. Ao que nos parece, a equipa do Futebol Clube do Porto. Correto. Foi José Magalhães quem solicitou. E já agora, o Carlos Rezende voltou a sair da equipa do Porto. Ele que voltou aqui para trás do banco, novamente a queixar-se desta lesão. Ele explicava ao massagista da equipa que esta lesão o impedia de fazer as fintas normais no ataque, porque tinha que puxar pela parte interior da perna. Claro, e isso é de facto uma grande dificuldade para José Magalhães, que é prescindir de um jogador da qualidade, ser obrigado a prescindir de um jogador da qualidade do Carlos Rezende, o que limita, obviamente, as opções de ataque
da equipa do Porto. Agora o próprio técnico vai falar com Carlos Rezende. E Kralic, com um tempo de salto espetacular, a fazer o 18º golo para o Sporting. Exato, no momento crucial da partida, a 6 minutos e 55 segundos do final do jogo, agora vai haver o desconto de tempo. Kralic a surgir no momento importante, a aplicar a sua potência de remate, a suspender dos 9 metros. Não há ninguém, os jogadores do Porto apostam no bloco, ninguém flutua frontalmente e Kralic acaba por rematar cruzado, embora o Sérgio Morgado tivesse de facto adivinhado para onde ia a bola, para o lado, não adivinhou que ela fosse colocada no ângulo superior direito. O Dedu saltou, mas o Kralic ficou em cima muito mais tempo e ia ganhar aqui de facto uma capacidade de elevação espetacular de Vojislav Kralic. E agora, numa situação destas, José Magalhães vai aqui arriscar o tudo por tudo. Ele não tem nada a perder. Está neste momento com um resultado que não lhe é favorável. 3 golos é a desvantagem, perde por 18-15. E aqui temos Ricardo Andorinho com 8 golos e Petric com 7 a cotarem-se, sem dúvida, como as grandes figuras do encontro. Neste desconto de tempo, o adjunto de José Magalhães foi mesmo o Carlos Rezende, ele é que chamou os colegas e dava-lhes algumas indicações, porque também quem está dentro do campo tem uma outra visão do jogo. O Porto tem 7 minutos para recuperar 3 golos. Se o jogo acabar empatado, Vamos a prolongamento, 2 vezes 5 minutos. pode haver 2 prolongamentos e depois livres 7 metros, porque esta partida não pode acabar empatada. Ricardo Costa a não conseguir bater Carlos Ferreira. Nós dissemos que as grandes figuras do encontro eram estes 2 grandes rematadores e finalizadores, mas sem dúvida que à frente deles eu não hesito em colocar Carlos Ferreira. Ele tem sido o bastião da equipa do Sporting, o grande responsável por a formação orientada por José Tomás, ter apenas sofrido 15 gols. Carlos Ferreira, que curiosamente na próxima temporada vai representar o Futebol Clube do Porto. Por isso, aqui a tentar fazer com que a futura equipa, de outra forma não poderia ser. Exatamente, mas é um não jogador profissional. Não consiga aqui uma vitória. Carlos Ferreira e Sérgio Morgado vão mudar de ares na próxima temporada. Sérgio Morgado vai para o Águas Santas, Carlos Ferreira para o Futebol Clube do Porto. E o Paulo Faria, como se sabe, também vai deixar o Sporting e regressar ao ABC. Kralic. 18-15, 5 minutos e meio para o fim da partida. Sporting em vantagem. Armando Pires. E agora tudo fica mais complicado para o Futebol Clube do Porto. Exatamente. Grande trabalho de paciência por parte da equipa do Sporting. O cruzamento de Kralic é sensacional. O trabalho de Luís Gomes brilhante para a assistência a Armando Pires. E agora, vamos rever este trabalho. A assistência depois do cruzamento com Kralic e sem qualquer oposição, Armando Pires a finalizar. Aí está uma vez mais a repetição do lance. Livre de 7 metros para o Futebol Clube do Porto. E curiosamente para Eduardo Filipe. Uma falta de Luís Gomes sobre Dedu. E agora é Eduardo Filipe quem vai tentar transformar em golo este livre de 7 metros. E conseguiu Eduardo Filipe. Primeiro gol nesta partida. E o Porto com 3 golos de desvantagem. Tem 5 minutos para recuperar. Exato, é de facto pobre para o Eduardo Filipe marcar apenas o seu primeiro golo a 5 minutos do fim. Ele que é um dos melhores primeiras linhas nacionais. O Eduardo Filipe tem 124 golos marcados neste campeonato. É um dos melhores marcadores do campeonato também. Bom, e agora aí está, é uma falta bem arrancada, bem trabalhada pelo Armando Pires, que vê que o jogador do Porto consegue recuperar e bem a sua posição. É o Eduardo Filipe que ajuda ali e que vai fechar uma hipotética entrada do pivô do Sporting aos 6 metros. Mas o que é verdade é que a equipa do Sporting, esta movimentação, serve o seu grande objetivo, que é conservar a posse da bola, manter a sua vantagem de 3 golos. Neste momento tem 4 minutos e 30 segundos para jogar. O que é muito tempo em handball, como nós sabemos, Paulo. Já temos assistido a algumas reviravoltas
por vezes impensáveis e que as equipas conseguem realizar. Mas, de qualquer maneira, com a maturidade da equipa do Sporting, 3 golos é uma vantagem boa, digamos, para enervar o seu adversário, para agora, no ataque, conseguir que ele cometa erros e, porventura, aumentá-la. É preciso ter em conta que o respeito pelo adversário é fundamental e o Sporting respeita o Futebol Clube do Porto, que sabe que é uma das melhores equipas nacionais. Por isso é que está nesta final. Fernando Nunes, Armando Pires, não pode ser golo. A não valer este golo, o árbitro já tinha apitado. É porque o Armando Pires, quando remata, tem os pés no interior da área restritiva. Aí está. Sofre aquele contacto, mas está no interior da área. O golo não pode ser válido. Paulo Faria, Dralic, Andorinho, a vir à procura de espaço e bem a defensiva do Porto. A bola pertence, creio que, ao Sporting. É mais um desencontro de decisões entre o árbitro central e o árbitro baliza. Prevalece a decisão do árbitro central e, portanto, a bola pertence de novo ao Sporting. Creio que agora a decisão foi acertada. Não me parece ter batido no Sérgio Morgado. Não há que hesitar. É que o que a técnica de arbitragem diz é que quando dois árbitros decidem de forma contrária, prevalece a decisão do central. E na sequência deste ataque, Ricardo Andorinho, mais uma vez, a fazer de facto o alarde da sua grande categoria como extremo esquerdo, em desequilíbrio, a fazer um remate em rosca e a bater Sérgio Morgado, dando à sua equipa 4 golos de vantagem. Isto pode ter sido o encerrar deste jogo, uma vez que a 3 minutos do fim vai ser muito difícil ao Futebol Clube do Porto recuperar desta desvantagem. Mas atenção, porque Milan Sterp vai para o banco 2 minutos, por isso só vai jogar nos últimos 45 segundos. Exatamente. Mesmo assim, parecem-me 4 golos João Barata muito difíceis de recuperar. Tudo pode acontecer, mas é difícil. É difícil, mas atenção, este ataque é muito importante para a equipa do Porto, que depois vai tentar tudo por tudo, vai se calhar defender individual. Vamos ver. Carlos Matos vai marcar para o Porto. Carlos Matos consegue o objetivo do Porto, que é marcar gol neste lance, 20-17, 3 golos de diferença e agora certamente marcação individual. Tem que arriscar a equipa de José Magalhães se quiser lutar até o último segundo. Aí está, marcação individual. O Sporting não tem pressa, é o Porto que está em desvantagem. Andorinho, com espaço, a fazer o golo. Chama-se a isso o esquecimento desastroso de Alexandru Dedu, que é um jogador que está na primeira posição, na posição mais próxima da linha lateral. É ele que tem que marcar Ricardo Andorinho, fica de uma forma estável e por isso Ricardo Andorinho marca o gol. E agora Carlos Ferreira, espetacular a jogar ali, o golo a Petric, também num remate fantástico. A equipa do Sporting conseguiu o mais difícil, marcar gol em inferioridade numérica e por isso está neste momento num enorme ascendente sobre a equipa do Porto, que é perfeitamente natural, já que dispõe de 4 gols de vantagem e só tem para jogar 1 minuto e 40. Não, e aconteça o que acontecer, o Sporting vai certamente sair de Alvalade esta noite com uma vitória e por isso é em vantagem nesta final. Não, aquilo que todos nós prevemos é que esta final seja tremendamente disputada. Pode admitir-se perfeitamente, é o natural que o Porto vença na Póvoa de Varzim e aí o que vai funcionar de facto é o prémio à regularidade. É que o terceiro jogo é efetuado em casa da equipa que se classificou em primeiro lugar, na melhor posição, neste caso o primeiro, na melhor posição na primeira fase. E essa equipa é o Sporting. Agora José Luís Rocha a ver ali o cartão amarelo, Cláudio Lopes. Paulo, eu tive dificuldades em ouvir-te e muito menos em perceber o que é que se passa aqui junto ao banco do Foi Sporting. um cartão amarelo para o José Luís Rocha, Exato, Paulo, exato. o fisioterapeuta da equipa do Sporting. Livre de 7 metros para Eduardo Filipe tentar transformar em golo. A conseguir 3 golos de vantagem para o Sporting. 1 minuto e meio para jogar em Alvalade. E o Porto tem de arriscar e deve arriscar até o último segundo. Marcação individual. A condição psicológica não será talvez agora a melhor, mas tem de arriscar.
Ricardo Andorinho tem 10 golos marcados, é o melhor marcador do campeonato. E Sérgio Norgado a defender ali o remate de Luís Gomes. O Porto para o contra-ataque, tem que aproveitar as oportunidades, não pode perder tempo. Ricardo Costa e Carlos Ferreira 7 metros. a defender, mas o árbitro a assinalar livre de 7 metros. 7 metros, porque há um desequilíbrio, há uma pancada forte sobre o jogador Ricardo Costa e é preciso relembrar que o contacto físico tem que ser julgado de uma forma diferente na zona central ou numa posição de extremo. Um toque forte na posição de extremo leva a que o jogador perca imediatamente, diminua significativamente o seu ângulo de remate. E foi isso que aconteceu. Árbitro de baliza a sancionar livre de 7 metros. E vai haver substituição de guarda-redes na equipa do Sporting para o livre de 7 metros. Ricardo Correia para a baliza, para tentar defender o livre de 7 metros, Eduardo Filipe. Se o Porto marcar, ainda pode lá chegar. Falta 1 minuto para o final da partida. O Porto tem 3 golos de desvantagem, agora 2. Exatamente. Tem 50 segundos para recuperar. E aqui está aquilo que nós tínhamos previsto, uma final extremamente emotiva este primeiro jogo, com um términos empolgante, com a pressão do Porto a tentar dar tudo por tudo para discutir até ao último segundo o resultado desta partida. O Sporting não pode ter falhas. Sérgio Norgado, muito bem a defender o remate de Luís Gomes. E vejam como as coisas se podem complicar. Atenção, Rui Rocha. E Gol marca! para o Porto! Aí está, 21-20, 15 Espetacular. segundos para jogar. Emoção até ao fim em Alvalade. Quem Faltam- poderia prever uma coisa destas? Se o telespectador acreditava que o Sporting com 4 golos de vantagem pudesse neste momento ter apenas um, o handball é isto mesmo. É sem dúvida um jogo espetacular que possibilita recuperações como aquela que está aqui a assistir. Emoção até ao fim, 15 segundos para o fim da partida. É um autêntico convite para que o jogador remate para poder fazer contra-ataque. Agora ninguém percebeu como é que o Paulo Faria entrou ali completamente. É como o basquete, é uma jogada para 3 pontos. É tentar aquele remate que o guarda-redes defenda e depois possa fazer contra-ataque. Acabou a partida em alguma confusão, esperemos que não. Esperemos que... Não vamos estragar aquilo que foi um excelente espetáculo de handball na nave de Alvalade. É o que se espera que, pelo menos na Póvoa de Varzim, possamos assistir a um espetáculo de idêntica emotividade e qualidade. O Sporting chega ao fim na posição de justo vencedor, termina vencendo por 22-20 e, portanto, passa para o jogo de terça-feira, para já na situação de 1-0. Uma vitória para o Sporting. A Cláudia Lopes certamente vai ter a oportunidade de ouvir aqueles que são os grandes intervenientes nesta partida. Vou interromper a conversa do José Tomás. Andamos aqui atrás um do outro. José Tomás teve que sofrer muito até ao fim. Mas estes jogos têm uma grande carga de emotividade e, portanto, é normal que isso aconteça, mas não estou nada preocupado com o meu sofrimento. Dos 3 passos, só faltam 2 ao Sporting para chegar ao título. Pois é, isto ainda está tudo em aberto, mas neste momento temos mais possibilidades, mas está tudo em aberto ainda. Muito obrigada. Cauteloso José Tomás, que ainda está tudo em aberto, mas claro que agora o Sporting está mais perto. Vou agora, Paulo Martins, atrás de José Magalhães, que cumprimentava aqui a dupla de arbitragem. José Magalhães não está muito feliz, vejo pela sua cara. Eu esperava naturalmente o resultado diferente, mas só tenho que dar os parabéns ao Sporting. Fez uma bela partida, o Porto tudo fez para conseguir ganhar e não conseguimos. Ainda faltam 2 jogos. Claro que faltam 2 jogos. Dos 2 jogos, espero naturalmente que o Porto tenha vontade e querer, vontade tem de certeza, mas para poder fazer um grande jogo na Póvoa de Varzim. Uma das peças que lhe faltou hoje foi também o Carlos Rezende, fez ali alguma falta. Claro que é desagradável, o Carlos estava numa excelente forma, tinha vindo a pentatear numa excelente forma, mas lesionou-se e não pôde jogar. Tenho muita pena, naturalmente, mas isto faz parte do desporto. Então as palavras de José Magalhães a falar da lesão de Carlos Rezende. Paulo Martins fica com os comentários, vou à procura então ainda de mais reportagens se for possível.
Bom, é importante dizer, a Cláudia referiu, mais 2 jogos. De facto, se o Porto ganhar o próximo jogo, Exato. haverá obrigatoriamente uma terceira partida. O próximo jogo será na Póvoa de Varzim, casa emprestada do Futebol Clube do Porto, no dia 15, terça-feira, e a tal finalíssima, no caso das equipas chegarem com uma vitória cada uma ao fim dos 2 jogos, será no dia 20, de domingo a 8 dias. Ricardo Andorinho foi a grande figura da partida, quanto mais não seja por ter sido o melhor marcador do encontro. Vamos então ouvir as palavras do Ricardo Andorinho. Ricardo, espera voar este ano para o título. É por isso que trabalhamos todos os anos, é para chegar aqui, para termos êxito na final, para conseguirmos ganhar o título em todas as competições em que entremos. Mas este foi o primeiro jogo, era importantíssimo ganharmos aqui, conseguimos ganhar, foi um jogo muito difícil, o Porto tem uma excelente equipa, como puderam ver, mas nós acho que mostramos que queremos ser campeões e mostramos muita garra ao longo de todo o jogo. Esperamos agora conseguir ganhar já no Porto, isso era ótimo, vamos ver. Ricardo, responde aos sócios do Sporting, fica para o ano ou não? A situação ainda é prematura estar a responder a ela, vamos ver, deixa ver. Muito obrigado então as palavras do Ricardo Andorinho. É um duplo, vamos ver em relação ao campeonato e vamos ver em relação à saída do jogador. Uma palavra muito curta final para as intervenções dos 2 treinadores. De grande qualidade, de grande respeito. Foi extremamente bonito ver José Magalhães aceitar a superioridade do Sporting, não procurando refugiar-se em quaisquer outros critérios, vê-lo com enorme dignidade, da mesma forma que José Tomás mostrou um enorme respeito que tinha, obviamente, de ter perante a formação do Futebol Clube do Porto. Vamos então fechar este grande espetáculo de handball que a RTP transmitiu a partir da nave de Alvalade entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Primeira mão da final dos play-offs. O Sporting ganhou por 22-20, está em vantagem. Agora o Porto tem uma palavra a dizer. Em casa, na terça-feira, um jogo às 9 da noite para poder empatar o jogo. De Alvalade é tudo. Boa noite. Até à próxima.